Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é Teu nome em todo lugar. É Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Mesmo de pé, leiamos o Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 29. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 1, versículo 29 até o 31. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso batizando com água. Amém. De modo que não há Páscoa sem Cordeiro. Não há ceia sem menção ao Cordeiro, que deu a vida por nós, no nosso caso, na cruz do Calvário. Seu nome é Jesus Cristo. João deu esse testemunho dele. Continuando o nosso momento de louvor e adoração, e enquanto assim o fizermos, os que vieram preparados ou vieram com o propósito de cultuar o Senhor também nesta noite, com seus dízimos e as suas ofertas, tenha toda a liberdade de fazê-lo também. Vamos cantar o hino de número 71. Perdão, que nesse momento você possa elevar ao Senhor seus pensamentos, pedindo perdão pelos seus pecados. Se sofrimentos te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, Deus, perdão, Senhor. Se vão e fútil for o meu falar, e ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Gente, foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Vamos continuar o nosso louvor ao nosso Deus. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico.
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então que nesse momento você possa louvar o Senhor de todo o seu coração, saber que o Senhor é bom, saber que o Senhor é misericordioso, e cantar com alegria ao Senhor, dizer que Jesus é o Rei da Glória, um salmo lindo como esse, que você louve com seu coração. Foi dado no céu e na terra.
podemos te louvar. Obrigado, Senhor, porque podemos contemplar a tua glória, Senhor, a tua beleza, Pai. O Senhor se revelou na pessoa de Jesus Cristo, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos porque temos livre acesso ao Senhor por meio dele, Pai. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. E que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Amém. Amém. As crianças devem permanecer. Vamos sair? Muito bem. Eu estava pedindo ao pastor misericórdia e paciência, porque a gente chega numa certa idade, a memória já não funciona adequadamente. Ele me ligou ontem e eu não atendi, porque esqueci o celular em casa, né? E fiquei então sem comunicação. As crianças, portanto, querem se dirigir até 10 anos. É 10 anos? Só vocês dois, 3? Muito bem. Queria que a igreja também curvasse suas cabeças. Vamos orar, crianças? Fechar os olhos? Vamos fechar os olhos. Arthur, de olhinho fechado. Isso. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu quero te pedir sobre cada uma dessas crianças que estarão aprendendo a tua palavra ali em suas classes também. Sê também com o nosso pastor que estará transmitindo a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Uma alegria nós estarmos de volta à casa do Senhor. Como pastor dessa igreja, né? Uma alegria estar com os irmãos, alguns que eu ainda não tinha visto. É muito bom ter com você nessa noite e podermos estar na casa do Senhor para podermos cultuar juntos. Alguns ainda devem estar pensando que eu estou fora, eu presumo. Outros é porque é relaxo mesmo, vem no culto, né? Eu anotei aqui alguns nomes. Alguns nomes, né? Que estão ausentes aqui hoje. Quarta-feira nós vamos orar, irmãos, e vamos jejuar pela nossa igreja. Nós precisamos agir. Quando as coisas não vão bem, né? A gente precisa orar e jejuar para discernir o que está acontecendo. Para discernir. Eu te convoco para esse jejum na quarta-feira pela primeira igreja presbiteriana de Ubiataba. Eu sou um pastor extremamente incomodado quando eu vejo a ausência dos crentes no culto à noite. Para mim não existe justificativa a não ser doença, escala de trabalho, algum tipo de emergência de última hora. O resto é desculpa para não estarmos na casa do Senhor, no culto ao Senhor, bendizendo o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quarta-feira vamos jejuar e orar por esta causa. Efésios capítulo de número 4. Eu precisava falar, irmãos, meu coração incomoda. Eu sou pastor da igreja. Eu não posso ver as coisas andarem de um jeito e eu fingir que não está acontecendo nada. Não posso fazer isso. Efésios 4, nós vamos ler um texto belíssimo do apóstolo Paulo e vamos meditar nele
capítulo 4, versículo de número 20. Obrigado, Hélio. O texto bíblico nos diz assim, Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, nós nos aproximamos do Senhor, Pai, suplicando a Ti que o Senhor esteja conosco nesta noite mais uma vez, iluminando os nossos corações, repreendendo em nossos corações o pecado e nos transformando para a glória do Teu santo e poderoso nome. Pai bendito, que o Senhor esteja com a primeira igreja presbiteriana de Rubiataba, fortalecendo essa igreja na palavra, na doutrina e no conhecimento. Deus, afugentando o pecado de nossas almas, afugentando de nossas vidas aquilo que é mal e transformando as nossas vidas para que sejamos um povo santo, piedoso, evangelista, discipulador, povo que traz a doutrina cristã na vida, nos lábios, na alma. Fica em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, depois de uma semana sem falar a minha igreja, é sempre bom poder expor a palavra de novo. Por incrível que pareça, pastores que são pastores sentem falta de pregar, e eu sinto falta quando eu não prego a palavra, mas foi um tempo bom, porque eu fui alimentado. Sentei e ouvi meus professores pregarem, orientarem, nos instruírem, e foi muito bom ao meu coração. E agora eu quero exprimir a minha alegria expondo a palavra de Deus para vocês. Eu gostaria de começar, irmãos, eu não fiz slides hoje, o tempo não me permite, mas eu gostaria de falar a seguinte frase para que você se concentrasse nela, pensasse nela e desenvolvesse ela à medida que eu for expondo o texto. A frase é a seguinte: mude você, mude o mundo à sua volta. Mude você, mude o mundo à sua volta. Essa frase não é minha, ela é de um autor, mas eu quis a colocar aqui porque eu vejo nela verdade, algum tipo de verdade importante e que de alguma maneira transmite o que nós vamos pensar aqui com o apóstolo Paulo em Efésios. O tema que nós temos desenvolvido na epístola tem nos chamado a ideia de uma igreja gloriosa. A ideia com a epístola aos Efésios é entendermos o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela é uma noiva gloriosa que aguarda o seu noivo redentor. Ela já foi predestinada para ele antes do mundo ser mundo, e ela agora vive uma vida que transmite
essa redenção e esse aguardo redentivo. Quando nós falamos isso, nós estamos pensando na igreja como um todo, na igreja do Senhor como um todo. E duas características que nós aprendemos aqui nos últimos 2 capítulos que eu meditei com vocês, só para aquecer sua mente novamente. A primeira delas é sobre unidade. Capítulo 3 e o capítulo 4 até o versículo 16 fala de unidade. E esse é um tema aqui muito importante, porque a igreja que foi salva por Jesus Cristo, ela é uma igreja que vive a unidade. Ela não é dividida, ela não pode viver segundo divisionismos. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, ela permanece unida. A única coisa que a aparta é do pecado. E a única coisa que ela deve apartar. E aí entra a segunda proposta desses capítulos 3 e 4, que é a santificação. E a partir do versículo 17, então, eu comecei a meditar com vocês, e nós vamos caminhar, então, nesse tema, santificação. Essa é outra característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma igreja que vive em santificação. Ela vive em busca da santificação. E quando eu estou falando igreja, eu não estou pensando nas paredes. Eu não estou pensando nas paredes, eu não estou pensando na placa denominacional, mas eu estou pensando no corpo, nas pessoas, em mim e você. Nós somos igreja do Senhor unidos. Nós estando juntos, somos igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós temos um padrão de santidade a ser vivido e a ser desenvolvido. E é isso que esses 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4, então, nos mostra. E tudo isso eu já falei para vocês, eu estou ensinando porque é intencional. Ou seja, eu quero que a primeira igreja presbiteriana de Ubiataba, cada um dos crentes saiba o que está fazendo aqui, por que está aqui e para onde vai e o que deve fazer enquanto estiver aqui. Ou seja, você não está aqui para ser um membro qualquer, de qualquer forma, a qualquer jeito, sem qualquer tipo de perspectiva. Mas você é um membro da primeira igreja presbiteriana de Ubiataba, porque você foi chamado por Cristo Jesus, salvo por Cristo Jesus, antes do mundo ser mundo, para que você viva uma vida piedosa, santa e justa neste mundo. E é por isso que eu estou expondo essa epístola para você. Estou aquecendo a sua mente então novamente com aquilo que eu já venho te ensinando. O propósito então de Paulo ensinar essa epístola para Efésios e para as igrejas da região que possuíram essa epístola, pegaram essa epístola, tiveram ela em mãos, e assim também aprove ao Espírito Santo que atravessasse os séculos e chegasse até nós. O propósito dessa epístola então é ensinar os crentes sobre as gloriosas riquezas que nos pertencem ao sermos unidos com Cristo. Nós vivemos uma era, porque parece-me que as pessoas perderam esse conceito de vista. Para as pessoas parece que se tornou extremamente comum viver com Jesus, se é que estão vivendo com Jesus de fato. O comum tomou conta das igrejas ao ponto de que a gente tenta viver o que o mundo vive. Mas, meus queridos, eu preciso lembrá-los que nós fomos chamados para vivermos o extraordinário com o Senhor. Aquilo vai além. Por exemplo, nós perdemos de vista a beleza que é orarmos. Nós temos orado de maneira maquinal, né? Usando o pensamento de ser máquina ou automático, que na verdade revela a frieza do nosso coração. Ou nós nem oramos mais, porque já petrificamos. Nós perdemos de vista essa beleza que é estar unido com Cristo e sermos aquecidos pelo Senhor todos os dias. Essa união então nos lembra sempre do porquê que Jesus foi morto e de porquê que Ele foi ressurreto. E Ele foi ressurreto para nos chamarmos a andar de modo digno. E essa é outra coisa. Cristãos, e aqui Paulo vai trabalhar especificamente esses versículos 20, ele já trabalhou isso em outros momentos da epístola, e eu já expus para vocês, mas novamente ele faz questão de recordar aos Efésios a importância de viverem de modo digno do Evangelho. Porque hoje, por causa desse comum, dessa ideia de viver com Cristo é algo comum,
As pessoas perderam a linha divisória entre o que é ser mundano e o que é ser um cristão digno. Então, um cristão digno, muitas vezes, ele não é diferente, ele se parece com o que é mundano, ele tem as mesmas práticas que o mundano. Ou seja, pode ser que ele não seja um cristão ainda, ou que ele voltou ao lamaçal e ele precisa ser trago de volta. E é isso que Paulo vai fazer aqui com os versículos 20 a 32. Depois que Paulo então falou, ele começou o assunto para nós lá no versículo 17, volta seus olhos para o versículo 17, ele diz assim, isso portanto digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. E aí eu expus para vocês o que é andar como gentio: na vaidade dos pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, ignorantes, duros de coração, insensíveis, entregando a toda dissolução com avidez e cometendo todo tipo de impureza. Depois que Paulo faz essa lista, mostrando para nós qual é o modo de vida dos gentios, e dizendo à igreja de Efésios: vocês não devem mais viver de acordo com esse padrão, porque vocês foram chamados da morte para a vida, capítulo 2, para viverem de modo digno. Agora ele então insere para nós a prática do que isso significa, qual é o padrão que a igreja de Efésios então deveria viver, que eles não mais pertenciam a um velho padrão, eles agora possuem uma nova vida, uma nova mentalidade, eles não mais estão mortos, mas agora estão arrolados no rol da igreja viva, do povo vivo. Como é que esse padrão então se desenrola? E eu quero então pensar neles com vocês nesta noite. Primeiro, versículos 20 e 21. O tema da pregação, né? Passou? Qual que é o tema da pregação? O novo homem, Cristo fez. O novo homem, Cristo fez. Esse é o tema da minha pregação nessa noite. E os versículos então 20 e 21 vão nos dizer o que é esse novo homem e como é que Cristo então o fez, e o fez para viver de que maneira. E é isso que eu quero que você se atente. Versículos 20 e 21 diz assim, Paulo fala assim, aprendemos com Cristo, né? Ou seja, depois que ele faz essa virada, né? Ele usa aí no versículo 20 uma conjunção adversativa, mudando o negócio, ele diz: mas não foi assim que aprendeste. Ou seja, vocês não estão como está aí nos versículos 17, 18, 19 mais. Por quê? Porque vocês aprendestes a Cristo. O que significa isso? Aprender a Cristo, aprender de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender essa expressão, porque crer no Evangelho nos une a Cristo. Está lá no capítulo 1, versículo 13 dessa epístola. E aqui então inclui santidade de vida e a natureza modificada. A mensagem do Evangelho nos chama ao arrependimento do pecado. Eu não sei porque essa tendência de achar que nós podemos viver o Evangelho sem nos arrependermos do pecado e sem vivermos obediência. Aprender Cristo aqui é muito mais do que aprender conceitualmente sobre Cristo. Por exemplo, eu posso aprender sobre Buda, mas eu não posso aprender Buda, como Paulo está falando. Por quê? Porque eu posso conceitualmente aprender sobre o budismo e aprender sobre a Siddhartha Gautama, mas eu não posso aprender ele. Por quê? Porque eu não posso viver com ele, eu não posso ter convívio com ele. É diferente com Cristo. Com Cristo eu posso viver. E é isso que Paulo está falando, e eu vou explanar para vocês então. Os efésios então não só haviam recebido um corpo de doutrina, ou seja, os conceitos, mas eles agora podem viver com Cristo, ou seja, eles podem se tornar capazes de realizar tudo aquilo que eles foram concebidos, tudo aquilo que foi dado a eles doutrinariamente. E assim é para a nossa igreja. Por que eu sei que nós podemos viver as doutrinas do Evangelho, irmãos? Porque Jesus Cristo me disse: e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo diz: eu vou, mas eu vos deixo o Consolador, e é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que Paulo diz para mim lá em Romanos 8, 26, que testifica com o meu espírito a obra do Senhor.
É por isso que eu e você podemos aprender a Cristo, ou seja, nós podemos viver com Cristo. Nós não precisamos viver como os pagãos vivem, nós não precisamos viver uma vida distorcida. Recebemos a Cristo no batismo, nas cenas, nas orações, e devemos viver diariamente conforme os princípios do Evangelho. Isso é aprender a Cristo. Eu presumo que hoje nós precisamos rever esse conceito de batismo, de profissão de fé, porque muitas vezes a pessoa batiza, faz a profissão de fé, mas ela quer continuar vivendo com os velhos padrões. Meu querido, eu vou enfatizar isso mais algumas vezes na pregação: viver o Evangelho é uma mudança radical de vida. Você precisa entender isso. Paulo então nos apresenta o conceito de que os crentes se apropriam de Cristo e da salvação nele, como resultado de um processo de aprendizagem. Aqui é algo novo e importante para nós. A aprendizagem envolve o coração e a mente, irmãos. Crentes são completamente transformados de uma vez só, mas ao mesmo tempo não são completamente transformados de uma vez só. Mas pastor, que paradoxo é esse? É e não é? Deixa eu explicar. O ato de conversão, o ato é uma vez só. Converteu, pum. Mas o ato de ser santificado, o processo, na verdade, de ser santificado, é diariamente. E nós precisamos aprender de Cristo diariamente e nos converter dos nossos maus caminhos diariamente. É isso que Paulo vai falar para nós aqui no versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. A ideia aqui é diária, é progressiva. Não é um processo coeso, todo mundo é santificado do mesmo jeito, no mesmo tempo. Não, uns são santificados mais rápido, outros são mais lentos, mas todos são progressivamente santificados e todos devem ser santificados. Se você está vivendo uma vida cristã que não está caminhando em direção à santificação, você precisa imediatamente aos pés do Senhor. Se você está retornando às velhas práticas, se você está com seus pensamentos iníquos novamente, caminhando com eles, abraçando eles, se tornando ignorante, amando insensivelmente os prazeres dessa carne, meu querido, reveja. Porque você precisa ser santificado imediatamente. Você não pode se acostumar com os velhos padrões, você não pode voltar novamente ao lamaçal. Você tem que se despir do velho homem. Paulo está dizendo aos Efésios que eles não apenas ouviram, mas é certo que eles ouviram e foram instruídos no Senhor Jesus, envolvidos na atmosfera cristã. Cristo agora fala pelos seus embaixadores e Ele é o próprio mestre e o próprio tema da pregação para eles. Ele está ali orientando o coração deles, assim como Cristo está aqui nesta noite orientando o seu coração, a sua igreja, por meio da palavra. Cristo está presente, irmãos. Cristo está presente, regendo a sua igreja por meio da sua palavra. A verdade em Jesus que Paulo aqui está falando é a mesma anteriormente já explicada por ele nessa epístola. A verdade com respeito à queda do homem, sua desesperada condição causada pela natureza e a salvação que só é de Cristo Jesus. Quando nós lemos o capítulo 2, versículos 1 a 3, ele vai falar para nós que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, filhos da ira, direcionados por Satanás, mas agora em Cristo nossa vida ela é transformada e nós somos agora levados a um novo patamar, somos convocados a deixar a velha prática e vivemos uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo para nós quando ele diz: aprendestes a Cristo, né? E ele diz: se é, e aqui a palavra se é, a ideia aqui é que certamente, porque certamente, de fato, vocês tendo ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Vocês estão caminhando com Cristo Jesus, vocês estão ouvindo Cristo Jesus, irmãos. Isso então é uma coisa que eu posso descansar meu coração.
é que dentro desses 3 anos que eu tenho pastoreado a primeira igreja, eu tenho ensinado a Cristo para vocês. Eu tenho instruído o coração de vocês. Vocês estão andando com Cristo. Talvez algumas ausências que aqui não estão, seja justamente a exclusão que Cristo causa às vezes no coração daqueles que querem viver no pecado. Eu presumo que muita gente está tão preso no pecado, já tão endurecido, tentando voltar, que ele vai se ausentando de Cristo. Mas me ajude junto com esses irmãos a trazê-los de volta. Me ajude junto com esses irmãos a lembrá-los que eles não foram salvos para viverem a velha vida, mas para viver uma vida nova. Continuando, Paulo então diz que eles deveriam então aprender de Cristo, e aí então eles deveriam despojar, versículo 22, despojar, olha só, no sentido de que quanto ao trato passado, ou seja, volta os versículos 17 a 19, quanto ao trato passado, aquele velho padrão, vós vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Paulo está dizendo, olha de novo aquilo lá, vocês devem despojar esse padrão. Se você ainda não entendeu o que Paulo está dizendo, eu vou clarear a sua mente. O que Paulo está ensinando aos Efésios é uma mudança radical em sua perspectiva de mentalidade e de forma de vida. É um giro de 180 graus, irmãos. Paulo está dizendo, a sua antiga forma de viver deve se encerrar. E eu tenho que dizer isso também essa noite. Você precisa mudar radicalmente a sua vida se você quiser viver com Cristo. Não é possível andar com Cristo e querer viver as velhas práticas pagãs. Não é possível. Paulo está reafirmando a eles que a igreja do Senhor, ela para ser santa e gloriosa, ela deve possuir uma nova maneira de ver a vida. A partir do momento que eles entrarem em contato com Cristo, a mente de Cristo passa a fazer parte deles, e eles devem então confrontar as velhas práticas deles, as velhas atitudes deles, para que eles possam viver uma vida nova, um estilo de vida nova. Eu acho interessante as pessoas falarem assim, olha pastor, eu estou numa vibe nova agora, eu estou entrando num esquema novo de vida, e é totalmente radical. Falar, beleza, o que é? Não, agora eu sou feminista, ou eu sou machista, ou eu sou petista, ou eu sou, eu estou vivendo alguma coisa muito, muito diferente do cristianismo. Falar, beleza, o que é que você crê? Não, eu creio nisso, eu creio naquilo, mas isso aí existia antes, esse padrão já existia antes. Eu brinquei com petista, foi um jargão, viu irmãos? Esse conceito ele já existia antes. Por exemplo, quando você alinha todas essas cosmovisões de vida, né, que não é o cristianismo, uma do lado da outra, e você vai aqui fazendo aquela tabela de comparação, você vai vendo que é a mesma coisa. Ela só muda de roupagem, mas o conceito teu é o mesmo. A única religião que te chama para uma mudança radical de vida é o cristianismo. É a única. É a única que vai dizer para você que existem padrões morais e éticos que você deve seguir. Talvez por isso que ela seja tão indesejada e tão lançada para fora da cultura como ela tem sido ultimamente. Porque é a única que diz o seguinte: se você é adúltero, deixe o adultério. Se você é ladrão, deixe de roubar. Se você é corrupto, seja honesto. Se você mente, fale a verdade. É a única religião que te propõe uma mudança radical de vida. E é a única que tem possibilidade de tornar um novo homem. Porque as outras é mais do mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala que eles deveriam despojar do velho homem, ele está dizendo que eles deveriam fazer uma formulação sumária e de tremenda envergadura. É uma conversão diária.
Conversão básica já aconteceu, você foi chamado, foi trago, foi batizado. Você se torna nova criatura. Mas você sempre permanecerá um pecador até a sua morte. Então a sua velha natureza estará sempre militando com vocês. E eu imagino Efésios ouvindo isso aqui, porque eles estavam próximos da velha natureza deles o tempo todo. O mundo deles, eles estavam jungidos em um mundo que chamava eles para o lamaçal do pecado. Era o culto ao imperador, era o culto promíscuo dentro dos templos, era a vadiagem dentro da cidade, era a prostituição dentro da cidade, era idolatria escancarada diante dos seus olhos o tempo todo. Esse povo estava jungido com a velha vida o tempo todo, e Paulo está dizendo para eles: vocês devem transformar o tempo de vocês pela renovação da mente, despojando o velho homem. E é assim conosco também. Nós estamos próximos do pecado o tempo todo, mas a gente precisa despojar do velho homem o tempo todo, irmãos. É necessário, é preciso, para não sermos consumidos. A velha natureza, irmãos, está sempre nos assediando, sempre nos prometendo coisas que amamos e desejamos carnalmente. Mas são ledos enganos, corruptos, que a todo instante se apresentam diante de nós. E a gente precisa lutar contra isso, despojando o velho homem, diariamente. Tem muito crente frustrado, porque ele achava assim: olha, me converti, pronto, virei o super-homem, não vou ter mais problemas com os pecados. E aí quando vem o dia seguinte, os pecados estão diante de nós, porque foi um falso marketing. Deus nunca te prometeu, enquanto você vivesse, que você não enfrentaria o pecado. Pelo contrário, ele foi exposto diante de você todos os dias. Ele está dentro de você todos os dias. A diferença é que agora você não é mais escravo dele, você foi liberto da escravidão para lutar contra ele. E é isso que Paulo está falando: despoje do velho homem, abandone o pecado. E como é que você vai fazer isso? Versículo 24: se revestindo do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A figura usada por Paulo aqui é o vestir. E aqui ele se refere naturalmente a algo que a gente faz com a vestimenta. A gente tira a velha roupa, que a gente põe a velha roupa, a nova roupa. Todo mundo tem roupa velha e roupa nova em casa. Eu tenho um short velho que eu gosto de usar ele, que a Jéssica é doida para jogar ele fora. Eu falo: não joga meu short velho fora. Mas existem roupas novas que eu tenho que usar. E cá entre nós, a roupa nova é mais bonita. É essa figura que Paulo está usando. Paulo está dizendo que tanto no despir-se do velho homem, quanto no vestir-se do novo homem, isso é necessário, e na presente vida. E ambos são necessários diariamente, são inseparáveis. São atividades simultâneas, elas acontecem o tempo todo. A gente tira o velho homem, a gente põe o novo homem, a gente tira o velho homem, a gente põe o novo homem. É uma conversão, é um arrependimento diário. Tem gente que quer ser crente e ele não quer se arrepender. Tem gente que quer caminhar na igreja e não quer pedir perdão. Tem gente que é tão bom, mas tão bom, que ele não vê pecado nele. Meu querido, se você for desse jeito, é uma incoerência. Você é o único incoerente. Porque Paulo fala o tempo todo que quando ele é fraco é que ele é forte. Paulo fala que pediu ao Senhor para livrar ele do espinho na carne. Todos nós somos pecadores. O nosso despojar, ele e o viver com a vida nova é o tempo todo. É por isso que ele fala: despoje do velho homem, revista do novo homem. Despoje do velho homem, revista do novo homem. Isso é simultâneo, é o tempo todo. E ele fala: e esse novo homem só é possível porque ele é criado segundo Deus, em justiça e retidão. Aqui talvez seja o ponto mais longe e distante, porque a gente olha para a conversão com desconfiança. E é natural. Porque
Porque você batiza o indivíduo hoje, e amanhã ele está tentando viver as velhas práticas. Mas nós somos chamados a viver uma nova vida com Cristo, porque fomos criados segundo Deus, em retidão e justiça. E Paulo vem nos orientar, nos mostrando isso, que o velho homem é totalmente mau, mas o novo homem ele é totalmente bom, porque ele é criado segundo Deus, é a imagem de Deus. E Deus restaura aquilo que o pecado destruiu. A mesma pessoa que diz sim ao Senhor, passa a dizer também não a Satanás. E a única forma porque a gente consegue fazer isso é porque o Espírito habita em nossa mente. E só tem um meio de você entender isso. Primeiro, é viver uma vida de oração. Segundo, é viver uma vida de estudo, leitura da palavra. Sua mente só pode ser renovada se ela for preenchida de novos conceitos. Seu espírito só pode ser fortalecido se você estiver testificando com o Espírito. Aí vai ficar fácil agora entender as aplicações que Paulo fala no versículo 25. Ele mesmo faz a aplicação. Eu não precisei de me esmerar muito para entender as aplicações de Paulo. Olha só, ele diz: por isso, que depois que você despiu então do velho homem e se revestiu do novo homem, o que você vai fazer? Vai viver segundo a retidão e a justiça que são procedentes da verdade. E aí você vai então deixar a mentira. Aplicação: deixa a mentira, fale a verdade. Abandone a velha forma de vida, a falsidade, e caminhe pela clareza e pela limpidez do Evangelho. Se você é crente e está aqui nessa igreja me ouvindo essa noite, se você foi batizado um dia, se você tem público profissão de fé, meu amado, fale a verdade, deixa a falsidade de lado, deixa a mentira. Você está enganando só a si mesmo, nem a Deus, ainda Deus você não consegue. O novo homem, ele é carregado de verdade. Os homens que vivem segundo a luz amam a verdade. Quem despreza a verdade em negociatas, em corrupção, em projetos carnais dentro do coração, não está vivendo segundo o novo homem. Quantos casamentos estão arruinados porque a mentira impera, porque a falsidade impera? Quantos filhos estão destruídos porque os pais são mentirosos, falsos? Quantas igrejas estão sendo dilaceradas diariamente porque os crentes vivem a mentira? Nós não fomos chamados para viver isso nós vivíamos antes de Cristo, irmãos. Nós somos chamados para viver a vida da verdade. Mas Paulo continua a sua lista de aplicação. Ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ire, mas não peque. A ira em si não é pecado, ela não necessariamente é pecaminosa. Alguém já me fez essa pergunta: pastor, como é que a gente ira e não peca? É muito simples, é só você não guardar ressentimento. Se você já irou, e já em seguida começou a falar mal do seu irmão, começou a gerar ódio, então já virou pecado. Resolva o seu assunto naquele mesmo momento. É assim que você ira. Você pode ficar irado por causa da injustiça, mas você não precisa guardar ressentimento, porque a partir do momento que você começou a guardar ressentimento, não precisa nem se pôr o sol, pronto, já virou pecado essa ira sua. Se você já começa a denigrir o seu irmão, já virou pecado. E aí você tem que repreender, porque senão você vai dar lugar a Satanás. E é aqui que Satanás gosta de destruir a unidade. Viu como é que Paulo é sábio? Ira, mas não peca, porque se você pecar, você dá lugar para o diabo. E ele destrói a unidade da igreja e a sua santificação e a santificação da igreja. Terceiro, Paulo fala: trabalhe, mas não furte, não roube mais. Aquele que furtava, versículo 28, não furte mais, trabalhe com as suas próprias mãos. Não preciso explicar muito isso.
era costume roubar, era costume se enriquecer. Não é mais, irmão. Era costume sonegar, não é mais. Não é lícito. Não faz parte da verdade. Se você rouba, não roube mais. Isso você fazia antes de ser crente. Terceiro, edifique suas vidas com a linguagem sadia, sóbria. Olha lá, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Crente que xinga, crente que é obsceno na linguagem, é porque está voltando ao velho homem. É porque está voltando às velhas práticas. Irmão, dispa-se desse negócio. Tira essa roupa velha e vista a roupa nova. O que Paulo está dizendo é: não sai da sua boca palavras podres, corruptas, perversivas e injuriosas. Abandone isso. Talvez seja por isso que a gente não esteja tendo eficácia nas nossas evangelizações. As pessoas olham para nós, mas peraí, você é crente, ou aqui a sua igreja é crente, mas ele é irado, ele é mentiroso, ele é falastrão, ele é roubador, ele tem palavras torpes, obscenas. Eu ir para essa igreja não vou. E talvez você esteja olhando, pastor, eu estou vivendo tudo isso, o que eu faço? Tira essa roupa velha e vista a roupa nova, irmão. Isso não é decisão que você tem que pensar assim: ainda vou ver se eu vou fazer, pastor. Não, irmão, se você é crente e está querendo viver a vida de santificação, é agora. É agora. A gente precisa tomar decisões. Para de querer inventar um cristianismo para você e modelar um Deus ao seu bel prazer. Revista-se do novo homem. Essa possibilidade te é posta agora diante de você. Basta você clamar ao Senhor. E a conclusão é óbvia, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A conclusão é óbvia. Não entristeça o Espírito Santo. Não seja ingrato. Não ignore a ação do Espírito Santo. Não retorne às velhas práticas pagãs. Vocês foram libertos disso. Afastem. No nosso meio não deve nem haver o mencionar que irmão está mentindo, que irmão está roubando, que irmão está falando palavras torpes, podres, que o obsceno faz parte de nós. Nós fomos chamados para viver uma nova vida, irmãos. Essa cidade precisa ver isso. Nós precisamos dar esse testemunho. Nossos filhos precisam crescer vendo isso. E nos é garantida essa possibilidade, porque fomos criados em Cristo Jesus, em Deus novamente, irmãos. O Espírito está aqui para nos aperfeiçoar nesse sentido. Por isso eu vou te chamar para orar nesse momento, para que você se arrependa dos seus pecados e os deixe neste momento para viver uma vida nova, para que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida e através dessa igreja nessa cidade. Vamos nos colocar diante do Senhor. Oh Deus, o Senhor conhece as nossas vidas, Pai, e te damos graças, porque o Senhor nos chamou para uma nova vida, Pai. O Senhor nos chamou para a retidão, o Senhor nos chamou para a santidade. Bendito seja o Senhor por isso, Pai. Eu te louvo, Pai,
porque o Senhor não nos chamou para vivermos entorpecidos pelo pecado, enganados, vivendo as velhas práticas pagãs do mundo, mas o Senhor nos chamou para vivermos uma vida de santidade, Senhor. Perdão, Pai, pelas vezes que roubamos, perdão, Pai, pelas vezes que mentimos, perdão pelas vezes que iramos e entramos na gritaria, e entramos na blasfêmia, na injúria, na calúnia. Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes, Senhor, em que nós entristecemos o Senhor, em que fomos preguiçosos e não trabalhamos para garantirmos o pão, e demos lugar ao diabo, enxovalhar o nome do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a primeira igreja, Deus. Se há pecados nessa noite ocultos, se há irmãos orgulhosos, mentirosos, fraudulentos no meio da primeira igreja, Pai, que o Senhor perdoe-nos, nos limpe e nos santifique. Se há irmãos que estão vivendo debaixo do adultério, se há irmãos que estão vivendo escravos, Pai, do pecado, Pai, perdoa-nos e nos ajude a tratar, Pai. Santifica-nos, para que sejamos uma igreja que dê testemunho da novidade de vida, do novo homem. Aparte de nós as palavras podres, o linguajar obsceno, de palavras corrosivas e depreciativas. Limpa isso de nós, e que entre nós seja somente as palavras que te engrandecem, que manifestem a tua graça, que transmita a graça a quem ouve. Santifica a tua igreja, Pai. É assim que nós pedimos, para que ela seja fiel, santa, piedosa, gloriosa, como ela foi eleita para ser, Pai. Aviva a primeira igreja, acrescenta a ela os que vão sendo salvos pelo testemunho dos que estão aqui dentro hoje, pela vida nova que eles vão viver de agora em diante, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos passar para o tempo nosso, onde nós iremos colocar diante do Senhor esse momento também. Convido os presbíteros presentes para que estejam lá embaixo, e os presbíteros em disponibilidade, Carlos Otacílio, que nos ajude na distribuição dos elementos neste momento. Gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as Bíblias em Mateus 26. Mateus 26. Irmão, o Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar a deixar o pecado. Se apoie nisso, se agarre nisso. O Senhor está aqui para te ajudar. Mateus 26, versículo de número 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, neste momento, institui aquilo que será agora o sinal da sua nova aliança conosco. Lembre-se que Cristo é Deus encarnado. Na antiga aliança, o israelita tinha que levar o cordeiro
de 1 ano, sem defeito, anualmente ao sacerdote, para que esse cordeiro então fosse imolado, e ali então tivesse o perdão dos pecados sobre ele e sobre a nação. O sangue era aspergido, simbolizando a purificação. Quando Cristo vem, ele agora encerra esse momento, porque, como bem leu o nosso irmão e presbítero Antônio, João capítulo 1, versículo 29, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Cristo está dizendo: eu vou morrer uma vez só, para limpar, perdoar e te purificar dos pecados. E vocês irão pegar o pão partido e o suco ou o vinho, e estes simbolizarão o meu corpo partido e o meu sangue derramado naquela cruz. E todas as vezes que vocês participarem da ceia, vocês vão se lembrar do que eu fiz por vocês naquela cruz. Eu paguei o escrito de dívida, eu morri no seu lugar, e eu sou o Cordeiro de Deus que te perdoa do pecado. Então, o pão partido simboliza o corpo do nosso Senhor, o suco simboliza o sangue do nosso Senhor. Pão continua sendo pão, suco continua sendo suco. No entanto, no momento em que nós ingerirmos os elementos pão e suco, nós seremos edificados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e ele vai testificar com o nosso espírito a obra de Cristo naquela cruz. Por isso há um evento espiritual. Por isso, para mim, é inadmissível um crente se ausentar do período de ceia com o Senhor, a não ser que seja por aquelas razões que eu já lhes disse. Porque nesse momento é alegria para nós, é esperança. Quando o Espírito se une com o nosso e nos edifica e nos fortalece na luta contra o pecado. Olha que coisa diabólica, irmãos. Olha que semente do diabo é o crente que se ausenta da Santa Ceia. Porque Satanás sabe que se ele estiver sem a comunhão, ele vai se tornar fraco, suscetível, presa fácil. E aí o crente decide que ele não vai participar da ceia, que ele não vai ao culto hoje. Meu Jesus, que tragédia, que lástima para a vida cristã, que lástima. Se você era um desses que pensava assim, deixe isso, irmão, deixe isso. Nunca mais negligencie na sua vida a Santa Ceia do Senhor. Mas pastor, eu estou em pecado, pastor. Então, meu querido, confessa o seu pecado, abandona ele hoje, se submeta à disciplina se ele for um pecado público. E esses homens foram instituídos por Deus para tratar o seu pecado de maneira amorosa, de maneira restauradora. Não fique enganado, pensando que ao esconder o pecado, está tudo certo. Meu querido, se você está vivendo o pecado, não esconda, porque enquanto você calar eles, você será depreciado por ele. É como um câncer que te corrói silenciosamente na alma. Confessa o seu pecado, o abandone. Neste momento o Senhor te possibilita isso. Mas não se autodiscipline como muitos tentam fazer, e por isso não vem ao culto no dia de hoje. Muitos estão se autodisciplinando como se isso fosse resolver. Não foi a maneira que Deus instituiu, irmão. Não foi a maneira que Deus instituiu, e não vai funcionar. Se você está vivendo assim, eu vou te dar um tempo para você orar e colocar a sua vida diante de Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos que aqui estão, conhece o coração daqueles que não estão. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Santifica teu povo, Pai. Mais uma vez eu te suplico,
Se há pecado escondido entre nós, Pai, perdoa. Se é pecado, Pai, público, revele, Pai, para que nós deixemos o pecado, Pai, mas para que haja a cura da Tua igreja, a cura do Teu povo, a cura do meu irmão, Pai. Santifica a Tua igreja, renova as nossas mentes pelo Teu Espírito em Cristo Jesus. Fomos criados para Ti e agora criados novamente em Cristo Jesus, novo homem, renovados para vivermos uma vida reta e justa diante do Senhor. Santifica-nos, Senhor, perdoa-nos e nos edifica neste instante, em nome de Jesus. Amém. De quem é essa mesa, pastor? É da Igreja Presbiteriana de Ubiataba, da primeira igreja? É da Igreja Presbiteriana do Brasil? Não, essa mesa é da Igreja do Senhor. E se você nos visita e está em plena comunhão com a igreja do Senhor, aonde você congrega, você é nosso convidado. Mas como distinguir, pastor, uma igreja verdadeira? Bom, é uma igreja que prega fielmente as Escrituras, ou seja, ela é fiel ao texto. O pregador ensina com clareza o texto. É uma igreja que administra os únicos 2 sacramentos, batismo e santa ceia, que foram instituídos pelo Senhor. E é uma igreja que aplica corretamente a disciplina com o fim de restaurar os seus crentes, de transformá-los, de punir o pecado e de trazê-los à vida. Se você congrega numa igreja assim, você está então congregando numa igreja genuinamente evangélica, uma igreja genuinamente cristã. Pastor, não estou, não fui nem batizado nem professo, e estou em disciplina, eu posso participar da ceia, pastor? Não, irmão, não faça isso, porque ao fazer isso, ao invés de você trazer bênção para a sua vida, você vai trazer maldição, porque você vai estar banalizando aquilo que é santo, você vai estar profanando aquilo que foi santificado, que é Cristo Jesus, que foi instituído por Ele neste momento. Mas pastor, eu quero tanto. Então eu te dou 2 conselhos, irmão. Primeiro, busque Cristo Jesus na sua vida. Corrija-se. Queira Cristo. Deixe o velho homem e venha viver a vida nova. Faça a profissão de fé, a pública profissão de fé. Seja batizado. E então você vai poder participar da ceia do Senhor. São meus conselhos para você. Pense nisso. Nós vamos nos colocar de pé. Ninguém precisa sair, mas quem for participar do momento vai pegar um dos elementos enquanto a equipe de música cantar e os presbíteros distribuírem. Vamos ficar todos de pé, e assim que os nossos irmãos se aproximarem, você toma um dos elementos. Ide em paz. Ide em paz.
irmão foi omitido na distribuição dos elementos, queira levantar uma das mãos. Senhor Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos. Comamos do pão. Por semelhante modo, ele também tomou o cálice da nova aliança, e disse: este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. Bebei dele todos. Bebamos do cálice. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, te agradecemos por este momento. E bendizemos pelo teu cuidado. E te rogamos, fica conosco. Presbítero Valdisson, faça uma oração também, meu irmão. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por esse momento. Amém. Momento, Deus, que nós nos fortalecemos fisicamente e espiritualmente. Amém. Lembremos, Pai, da presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós venhamos a sair Os irmãos podem se assentar, os presbíteros vão se assentar aqui também. A gente vai coisas que fazem parte do culto. A primeira delas é o testemunho de irmãos que estão envolvidos em missões. Antes de nós encerrarmos o culto propriamente dito, eu queria convidar a Ana Lara, eu queria convidar a Raquel e a Jordana hoje. Depois eu vou convidar mais irmãos. Tomem aqui à frente. Brevemente vocês vão nos dar um relato. Se for o caso, aqui tem, ó. Um relato. Raquel, aqui. Isso. Vocês vão dar um relato para a igreja do testemunho de vocês nos trabalhos missionários. Vocês vão dizer o local que vocês estiveram e o trabalho missionário com a missão que vocês foram e desenvolveram lá de maneira breve, ok? E a igreja esteja atenta no testemunho dos irmãos que estão servindo o Senhor também em projetos missionários. Boa noite, irmãos. Eu estou um pouco gripada, mas o que eu queria compartilhar com vocês é sobre a viagem missionária que eu fui junto com a Missão Peregrino, lá para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Foi uma viagem muito edificante e a gente aprendeu muito no grupo que a gente foi, desde quando a gente saiu de Brasília, que foi onde a gente se reuniu, até chegar em Jequitinhonha, a gente já viu como Deus é soberano sobre todas as coisas. Porque a gente passou por muitas coisas, a van estragou. A gente chegaria lá em um dia. A gente gastou 3 dias de viagem. Ficamos 9 horas na estrada. Na estrada deserta. Van estragou, sem ninguém, nem ajuda, nem nada. Mas o Senhor mostrou que Ele é soberano sobre todas as coisas. Que por mais que a gente tivesse planejado a viagem passo a passo, ela nunca esteve sobre os nossos controles. Ela sempre esteve sob o controle de Deus. E nessa estrada, que a gente ficou 9 horas, a gente teve a oportunidade de evangelizar um mecânico da van e de evangelizar uma família próxima, que foi quem nos ajudou com
banheiro, água e comida. E ao chegar lá no Jequitinhonha, a gente estragou a van às 3 horas, a gente chegou em Jequitinhonha 00:30. E a gente começou um trabalho lá durante todos esses dias que a gente ficou lá. Lá tem uma igreja presbiteriana que foi plantada há 30 dias, quando a gente foi lá. Então, ela é bem recente. Então, a gente foi ajudar. A gente fez um trabalho junto com a Missão Vale, que é uma missão que já trabalha no local. E a gente fez EBF, fez visitas. E desde o começo a gente viu o Senhor controlando tudo. E como que quando a gente está no trabalho com Ele, a gente vê milagre o tempo todo. A gente conseguiu alcançar 140 crianças no primeiro dia e 160 crianças no segundo dia. E com certeza o Senhor falou através dessas programações e crianças e pessoas foram alcançadas. Lá onde a gente ficou é um bairro extremamente pobre, muito perigoso. E o Senhor tem usado a Missão Vale lá e com certeza a gente aprendeu mais do que a gente pôde levar, porque o Senhor fez maravilhas desde o começo da viagem, trabalhando nos nossos corações para que a gente entendesse que Ele é soberano sobre todas as coisas. É isso. Boa noite, irmãos. Eu e a Jordana, a gente foi na viagem missionária junto com o pessoal do Projeto Cheio de Vida, que já vieram aqui outras 2 vezes e no Morro Agudo uma vez ano passado. Então, essa foi a 4ª viagem missionária do projeto e a gente foi para Alvorada do Norte. É uma cidade bem pequena, bem quente, e lá a gente pôde aprender. O ônibus também estragou no meio da viagem. O pneu furou, a gente ficou quase 3 horas parado. Mas a gente percebe nessas coisas que realmente Deus está no controle das coisas e não nós mesmos. E quando a gente chegou lá, a gente se hospedou na escola com muita gente do pessoal de Brasília, o pessoal do IBEL, do Instituto lá em Minas Gerais. E na nossa EBF, a gente também conseguiu 137 crianças no segundo dia. Eu nunca tinha ido numa EBF com tanta criança na minha vida. Uma cidade muito, muito carente. A gente ia nas casas toda manhã fazer os evangelismos e a gente percebia a carência pelo olhar das pessoas. Muito difícil de abrir a porta para a gente. Umas pessoas muito mais fechado que aqui. A gente entrou em poucas casas, mas nas casas que a gente entrava, a gente percebia a carência pelo Senhor Jesus. E as crianças na EBF, do mesmo jeito, chegava a criança, a gente não sabia nem como que tinha vindo de a pé lá do outro lado da cidade, porque o pai não tinha nem como trazer, eu morava com a avó. E aí acabava a EBF, aquele tanto de criança, e todo mundo indo embora sozinho, aí a gente pegava os carros para levar aquelas crianças embora. A gente via realmente a carência do povo daquela cidade, e a igreja também lá, que é a igreja de Alvorada, ela é recente. O pastor que está lá agora é de Brasília, uma congregação do Guará 2, e a gente teve adversidades em relação a isso. Teve um pastor de outra denominação que começou a difamar o trabalho do pastor da igreja, começou a falar que ele ia embora, e a gente começou a orar. Nesse dia, todo mundo ajoelhou lá na escola, a gente começou a orar, interceder para isso, porque a gente vê que quando Deus trabalha no lugar, realmente o diabo fica furioso. E ele percebeu, e a gente começou a orar e interceder, e realmente foi uma bênção. E espero que os irmãos possam realmente acompanhar as próximas viagens, e quem puder ir, vá, porque é edificante. Boa noite, irmãos. Sou a Jordana e eu fui para a mesma viagem que a Raquel. E assim, vou compartilhar um momento mais marcante, né, que foi lá. E foi numa casa que meu trio foi, porque a gente vai de trios, né, nas casas evangelizar. E a gente foi numa casa. No primeiro dia, essa casa não atendeu a gente, o homem não quis deixar a gente entrar, e a gente falou que ia voltar no outro dia. No outro dia a gente voltou e ele recebeu a gente pôde falar do evangelho para ele. E ele era católico, todas as pessoas que eu visitei eram católicas, e ele tinha muitas dúvidas a respeito da palavra, né?
mas ele ouviu. E a mulher dele chegou lá depois e começou a ouvir também. E na conversa, assim, ela descobriu que o pastor da igreja lá era primo dela e ela já sentiu vontade de visitar a igreja. E aí, conforme a gente foi conversando, eles não tinham certeza da salvação, porque isso é um ponto que os católicos não conseguem entender, que a gente tem a salvação pela graça, por somente crer em Jesus. E, no final, essa mulher, ela disse que tinha certeza no coração. E ela disse que ia acompanhar a igreja, disse que ia visitar. E não só ela, mas a gente vê que já teve várias visitas na igreja depois desse projeto. E, além dela, também teve outra mulher que chorou também, que era católica, e disse que, no final, ela tinha essa certeza na salvação. Porque é simples, é só a gente crer e se arrepender dos nossos pecados que a gente tem essa salvação em Jesus. E era esse o foco do projeto lá, e ele foi muito bem repercutido lá. O bazar também foi muito forte, um ponto muito forte lá, que deu 200 pessoas. Tipo, a fila fazia lá meio-dia, já tinha uma fila que ia começar 2 horas. Então, foi muita gente no bazar, e também no bazar já tinham pessoas para evangelizar. Então, toda a ação social que a gente fazia lá, seja corte de cabelo, atendimento nutricional, eram voltados para evangelizar aquelas pessoas. E Deus trabalhou conforme Ele quis. Amém. Ok, obrigado, irmãs. E é isso, irmãos, que os irmãos continuem investindo nos nossos jovens, investindo nos irmãos que têm se disposto a trabalhar e a servir o Senhor em terras mais longínquas, né? Ou seja, mais distantes aqui de nós. Nós precisamos ser uma igreja que ame isso e que invista nisso. E isso é honroso e é um privilégio. Eu quero também dar o meu testemunho, né? Essa semana eu estive 2 finais de semana ausente. Eu estava no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ali eu pude servir, então, o meu presbitério, a minha igreja, a primeira igreja presbiteriana de Rubiataba, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, e o sínodo nosso, Araguaia Tocantins. Eu fui, então, eleito para estar ali e compor, então, os cerca de 1.300 deputados. Nós tivemos uma reunião realmente exaustiva. Ela é cansativa. Ela começava às 8 da manhã, parava meio-dia, retornava às 2, ia até às 6, às 6 ela voltava às 8 e ia até meia-noite, todos os dias assim. Alguns dias eu não almocei, alguns dias eu não tomei café da manhã, para poder atender todas as demandas da reunião. Eu fiquei na comissão da Junta de Missões Nacionais, que foi então a junta que decidiu, então a minha comissão decidiu a nova gestão da Junta de Missões Nacionais pelos próximos 4 anos. A nossa Junta de Missões Nacionais é um órgão extremamente importante, porque ela está aí desenvolvendo a plantação e a revitalização das igrejas presbiterianas ao longo do Brasil. É um órgão que hoje possui 36 milhões ao longo de 4 anos de reais para serem geridos em plantação de novas igrejas. Então, uma comissão extremamente importante a nossa, que foi decidir os novos diretores essa Junta de Missões Nacionais. E eu peço aos irmãos que estejam em oração. O Supremo Conselho da IPB é um lugar extremamente parlamentar. Então existe toda uma organização parlamentar, né? Daí porque algumas nomenclaturas, por exemplo, lá dentro do plenário eu era um deputado, né? E o presidente da Assembleia, né, da Assembleia Magna, era um moderador, né? E ora por vez ou a gente chamava ele de excelência, ou chamava ele de moderador, de presidente. E todas as colocações eram feitas de maneira parlamentar, né? Ou seja, não havia espaço para brigas, gritarias e qualquer outro tipo de desordem, né? Era um ambiente extremamente culto nesse sentido, e ao mesmo tempo
simples, né? Simples também, porque as discussões envolviam a igreja do Senhor, né? E isso eu estou dizendo para que você entenda como a sua igreja é uma igreja extremamente organizada. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja extremamente organizada. Nós não trabalhamos longe da organização. Bom, quais são as atribuições do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana? E eu vou chegar aqui a uma delas daqui a pouco. Primeira delas, decidir doutrinariamente as questões propostas pela igreja. Então, o Supremo Concílio da IPB, somente ele pode pôr e propor doutrina à Igreja Presbiteriana do Brasil. Não compete a conselho, não compete ao presbitério, não compete ao sínodo. Somente o Supremo Concílio, depois de um exame acurado da Escritura Sagrada, da Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos maior e breve, e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sua tradição constitucional e governamental, é que decide as questões doutrinárias da igreja. Compete ao Supremo Concílio fazer as correções eclesiásticas da igreja, tá? Então, as correções governamentais da igreja compete ao Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil fazer também. Em todas as decisões de governo é o Supremo Conselho que decide a IPB. Não é o conselho local, não é o presbitério, não é o sínodo, mas é, por exemplo, corrigir a Constituição da igreja, fazer emendas, somente o Supremo Conselho faz. E acompanhar a obra missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil por meio das comissões, dos relatórios, das apresentações, e então a fazer todo o orçamento. Então essas eram as atribuições básicas e cernes do Supremo Concílio, e eu então pude trabalhar nesse sentido. Dito isso, algumas resoluções do Supremo Concílio deste ano que eu quero ler para os irmãos. Eu vou ler apenas as resoluções. Eu vou só mencionar os considerandos. Vamos lá. Eu preciso comunicar isso aos irmãos, para que os irmãos não incorram em erro. E todos esses dois que eu vou ler aqui é muito mais a praxe do que esteja acontecendo na primeira igreja. A primeira igreja não acontece isso aqui, mas para que os irmãos nos ajudem no supervisionar o nosso presbitério, às vezes em outras igrejas pode acontecer, eu estou expondo para os irmãos, tá bom? Então preste atenção. Supremo Concílio 2018, documento, quanto ao documento 56, solicitação do PPIR, para que o Supremo Concílio da IPB revogue resolução de 2014 do Supremo Concílio sobre a unção com óleo. E documento 060 sobre a proposta de unção com óleo, documento 068, proposta de reconsideração sobre matéria com óleo, com unção com óleo. O Supremo Concílio, então, considera, primeiro, que vários concílios têm solicitado a suspensão da resolução, que a nossa igreja adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas e o Antigo e o Novo Testamento, e bem como sistema expositivo a doutrina e prática da confissão de fé e os catecismos maior e breve, que compete aos concílios determinar planos e medidas que contribuam para o progresso, paz e pureza da comunidade sob jurisdição, que nossos símbolos de fé não ensinam, recomendam e nem orientam sobre o uso da unção com óleo sobre o enfermo. A Confissão de Fé de Westminster, quinto, não inclui um óleo com unção entre os elementos de culto. Então, os elementos de culto são a leitura das Escrituras como temor divino, a sã pregação à palavra, a consciente atenção a ela, a obediência a Deus, com inteligência, fé e referência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos, batismo e santa ceia. Sexto, da mesma forma, os princípios de liturgia da IPB não incluem a unção com óleo como parte de culto presbiteriano. O culto público consta ordinariamente da leitura da palavra, da pregação, dos cantos, das orações e ofertas. Sétimo, que o Antigo Testamento usa a palavra machá na unção com óleo dos reis, profetas e sacerdotes para a consagração dos respectivos ofícios. No Novo Testamento, a ordenação de presbíteros e diáconos é realizada pela imposição de mãos e não mais pela unção com óleo. Oitavo, que as Escrituras não relatam que Cristo tenha curado enfermos ungidos com óleo. Nono, que apesar dos apóstolos terem curado doentes ungidos com óleos antes de Pentecostes, nas curas efetuadas pelos apóstolos registrados no livro de Atos, não há menção do uso da unção com óleo. Décimo, que o óleo não aparece no texto de Tiago como um sacramento, nem como uma unção específica cerimonial, como acontecia no Antigo Testamento. 11, que o texto do Antigo
de Tiago 5,14 sugere a dependência de Deus que o homem deve ter e que a utilização do óleo não é mandatória. O Supremo Concílio 2018 resolve, primeiro, tomar conhecimento. Segundo, reafirmar que Deus é soberano para atender ou não aos pedidos nas orações, segundo sua suprema vontade, independentemente da fé do crente. Terceiro, determinar, e aqui é importante, determinar os pastores e presbíteros que não ujam pessoas ou objetos com óleo durante os cultos de qualquer natureza, públicos ou em casas, quer sejam reuniões ou encontros quaisquer. Quarto, determinar que não se pratique a unção com óleo em qualquer circunstância, pois o mesmo não é nem parte de um rito cerimonial, nem um sacramento dado por Cristo. E revogar a resolução de 2014, documento 14. Então, Igreja Presbiteriana do Brasil não tem a prática da unção com óleo. Conselhos, pastores e presbíteros que quiserem agir dessa maneira estarão em desacordo com essa resolução. Ok? Então, pastor, só podia ungir o irmão fulano de tal. Não posso, irmão. Ok? Presbítero, o senhor podia ungir aqui no dia do culto. Não pode, irmão. Ok? Primeira igreja não tem esse problema, a gente já não tem essa prática, eu já esclareci isso para você em outros momentos. Se alguém tiver alguma dúvida, me procure. Mas agora é uma determinação, é uma resolução feita com base em interpretação bíblica, exegética, confessional e constitucional. Ok? Essa é a primeira resolução. Segunda, que as que eu julguei mais importantes, que eu trouxe para os irmãos para deixarmos bem claro as coisas. Supremo Concílio 2018, conta o documento 118, relatório da Comissão Permanente de Interpretação da pergunta 158 do Catecismo Maior. Primeiro, considerando que o assunto teve origem com documento tal, que é um número algarismo romano aqui, que eu não me lembro qual que é, da CE, na Comissão Executiva do Supremo Concílio 2012, que respondia uma consulta sobre mulheres pregando em culto público, à luz da pergunta 158 do Catecismo Maior, e encaminhando essa subcomissão DOC 118 pela CE da IPB. Segundo, que o relatório apresentado se constata idoneidade na resolução adotada dentro dos princípios presbiterianos. Terceiro, que existe concordância com a decisão da CE do Supremo Concílio, especialmente em seus itens 3, assegurar que os oficiais e seminaristas estão incluídos na resposta à pergunta 158 sobre a supervisão do pastor, artigo 31 da linha D da CIPB, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Do quarto item, declarar que em casos excepcionais, ou seja, na ausência de oficiais e sob autorização do pastor, artigo 31 a linha D da Constituição da Igreja, é permitido às mulheres pregar. O Supremo Concílio da IPB 2018 resolve, primeiro, tomar conhecimento. Segundo, aprovar o relatório em seus termos com as seguintes observações. A. Proibir que os púlpitos da Igreja Presbiteriana do Brasil sejam ocupados por mulheres ordenadas a qualquer ofício em outras denominações. B. Reafirmar decisões anteriores do Supremo Concílio que proíbem a ordenação de mulheres aos ofícios da IPB. C. No item 3, onde se lê seminaristas, leia-se candidatos ao sagrado ministério. Ok? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil não permite que pastoras de outras denominações preguem em suas igrejas. Então, se você eu queria convidar a irmã fulana de tal, pastora aqui na cidade, ela não pode pregar na Igreja Presbiteriana nossa. Nem lá na reunião da SAF, nem na reunião da SAF. Ok? E assim tem que divulgar. Pastor, e na nossa igreja, a irmã pode pregar? Pode. Quando? Quando o pastor e os presbíteros ou os oficiais da igreja não estiverem presentes e o pastor, sob sua supervisão e critério, permitir que a irmã pregue. E essa irmã vai ter que ter idoneidade, capacidade, treinamento, papapá, papapá. A primeira igreja possui irmãs que têm condições de pregar na ausência dos presbíteros. Graças a Deus por isso. Tá? Mas é sob essa circunstância que o Supremo Concílio resolveu. Ok? Então, se você souber de alguma igreja, da nosso presbitério que tem essa prática, por que surgiu isso aqui, irmãos? Primeiro, porque há uma tendência forte de querer ordenar mulheres, e a ordenação feminina não é bíblico. A oficialato, presbítera, pastora não é bíblico, tá bom? Segundo,
Não pode. Aqui, não, eu acho que não tem, no meu entendimento, e porque eu participei lá, não há diferença de ser aqui ou aqui em cima. Não tem diferença. Tá bom? Não é o lugar. Isso, ela pode pregar aqui em cima, não tem problema. Tá bom? Mas dentro desse critério que foi exposto. Ok? Agora, é isso. E outra coisa é que estava tendo um movimento seguinte: tem pastores com tendência neopentecostal dentro do presbiterianismo, que o cara estava revezando o púlpito com a esposa. Ele não ordenou ela pastora, mas ele queria tanto passar essa ideia de que ela é pastora, que ele fazia o seguinte: ele pregava um domingo, no outro era ela, pregava o outro, e eles iam revezando o púlpito. Não dá, irmãos, não é bíblico. As nossas irmãs já têm uma carga imensa, você ainda vai lançar mais uma sobre elas. Eu acho que os homens, aí foi minha fala no plenário, nós homens precisamos assumir o nosso papel e a nossa responsabilidade e largar de jogar carga em cima das nossas irmãs. Esse que é o que está no fundo. É um homem covarde, fraco, que não assume a responsabilidade dele. A igreja que tem homens fortes, honrados e corajosos, as nossas mulheres não precisam carregar os nossos fardos, a gente carrega os nossos e os delas. Ok? Acho que esse que é o caminho. Tá bom? E é essa a resolução. Quem quiser, você pode acessar os sites da igreja. Se quiser uma cópia, é só pegar aqui com a gente, nossas secretárias providenciam. Ok? Sem mais delongas, nós vamos orar pela irmã do Dalmi, a Cida, que está com câncer e está em Anápolis. Nós vamos orar por ela, pela filha. E depois eu vou passar um aviso rápido também para encerrar. Vamos colocar de pé. Isso tudo aqui fazia parte do culto, irmãos. Bom? Demorou um pouquinho mais, mas era preciso hoje. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, nós te agradecemos por essa oportunidade de cultuarmos a Ti. Suplicamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão lutando contra enfermidades. Te agradecemos por aqueles que atravessaram o mar da enfermidade e agora estão bem. E mantemos os súplices ao Senhor, Pai, por irmãos que ainda estão, por pessoas que ainda estão, que estão perto de nós. E em especial quero colocar a vida da Cida, irmã do nosso irmão Dalmi José. E rogar, Pai, pela vida dela, para que o Senhor esteja visitando ela neste momento, no seu leito de enfermidade, dando a ela consolo, graça, conforto, a sua filha também, Dilvânia. O Senhor esteja sustentando ela neste momento, dando graça para ela, Pai. Tem misericórdia dela, em nome de Jesus Cristo, a sustente neste momento, as fortaleça neste momento, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Recebeis a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, povo e igreja, nação eleita, antes do mundo ser mundo, hoje e eternamente, amém, amém.